Silvano Gross, todas as quintas-feiras de manhã cedinho comigo aqui, das 7h15 às 7h30 praticamente. Era um programa de 10 minutos, aí virou para 15, né? Aí eu botei por minha conta, né? Depois se cobrarem a conta de Tito, diz que era por mim, eu que paguei essa conta aí. Bom dia, meu querido, bem-vindo. Bom dia, Rato, bom dia aos nossos ouvintes, a quem nos acompanha pelas redes sociais. É um prazer estar aqui contigo novamente, mais uma quinta-feira, primeira quinta-feira do mês de dezembro. Estamos nos encaminhando para o final do ano, aí 4 semanas, essa mais 3 quintas-feiras, estamos encerrando 2023. Tá passando rápido, por isso que eu estou vendo que meus cabelos ficam brancos a cada dia que passa, né? Meu querido, o que nós vamos falar hoje? Qual é o assunto do momento aí na tua área, a qual tu atua aí com grande maestria, fora e dentro da prefeitura também, né? Tu tem o teu trabalho na prefeitura. Quantos anos já na prefeitura? 21 anos já. É porque eu tenho de idade, né? E também o... 21 anos já de concursado, mais 2 anos antes ainda como contrato. De curioso. De curioso, boa. Mas a profissão mesmo, tu tá quanto? Quando eu me formei, eu já estava na prefeitura trabalhando. Então foi direto. Já é integrar o tempo de formado e de prefeitura. Aí. Que beleza. Muito bom. Qual é o assunto do dia hoje, meu querido? Bom, Rato, hoje nós queremos trazer informações que são fundamentais para toda a sociedade e eu trago aqui especialmente para o nosso setor agropecuário aqui da região, que é a 28ª COP, que é a Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Essa convenção que está acontecendo em Dubai, ela tem representatividade aí bastante acentuada no setor. Por quê? Porque as ações de mitigação das mudanças climáticas, elas têm uma tendência a afetar bastante a nossa estrutura do Brasil, uma vez que nós temos aí como principal riqueza do nosso país a parte ambiental e o que mantém, o que sustenta o nosso país aí na parte agropecuária. Então, nós acreditamos que a agricultura e a pecuária poderão ser impactadas pelas decisões que vão ser tomadas e nós temos que ficar atentos a tudo que está acontecendo na COP para que possamos nos adiantar e prever situações que possamos, em vez de ter problemas, em vez de ter dificuldades, possamos ter possibilidades de trabalho, possamos ter aí condições de ganhos para os produtores. Muito bem. Só uma pergunta para ti. Vou deixar para o final, daí eu também não vou distorcer muito então vamos lá, didática. Rato. O que tem assim, a primeira coisa, o que está acontecendo? Essa conferência significa que o mundo inteiro está reunido para discutir quais as atividades, quais as atitudes, quais as ações dos governos e das entidades nacionais de todo o mundo que devem ser tomadas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, para reduzir as mudanças climáticas. Com isso, diversas ações deverão ser tomadas pelo Brasil em relação às mudanças climáticas. O Rio Grande do Sul também está com uma comitiva na COP28 e nessa comitiva essa comitiva vai apresentar as propostas do governo do estado para a redução. O governo do estado que já lançou aqui a proposta de zerar as emissões dos gases de efeito estufa. E, com isso, a sociedade deverá participar cada vez mais ativamente no sentido de colaborar para que isso aconteça, seja nas suas ações diárias, enquanto cidadãos, seja nas suas atividades laborais, como empregados ou também e principalmente como empregadores. Então, todos os nossos empresários
da cidade, e aqui falo especialmente para os nossos empresários rurais, deverão adotar medidas que os governos estão implementando. Essas medidas, elas dizem respeito, por exemplo, aqui para a nossa produção de arroz, na tomada de ações para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E aí eu trago dados aqui, e esses dados, vejam bem, são dados de quem trabalha efetivamente com o arroz no nosso estado, são dados do IRGA, e que a lavoura de arroz irrigado, ela é a segunda maior fonte emissora de metano, e o metano é um gás muitas vezes superior em relação a problemas nas mudanças climáticas. Ele é muito mais eficaz no aumento das mudanças climáticas do que o CO2, o dióxido de carbono, que é o emitido pelos veículos, que é o emitido na queima de florestas, no desmatamento. Então, há uma tendência de se buscar a redução desse tipo de gás. Esse gás metano é o mesmo gás que se fala lá do arroto dos bovinos. Então, a pecuária é o principal emissor, o arroz irrigado, e aí não em função do arroz, mas em função do sistema de irrigação, ele é o segundo maior produtor desse gás. Só que o que acontece? Nós temos aqui que focar não nessa situação, mas no fato de como o Rio Grande do Sul tem trabalhado essa questão. E o IRGA traz estudos que demonstram que, através do manejo cultural realizado na lavoura aqui no Rio Grande do Sul, há uma redução considerável nessa emissão dos gases do efeito estufa. Dentre esses manejos, o que nós temos que destacar é o uso do preparo antecipado, que vai reduzir em 25% as emissões desses gases, quando comparado ao sistema convencional. Lembrando que de 50% a 70% do Rio Grande do Sul já adota esse manejo. Outro fator importante é a rotação de cultura, principalmente aí com a soja, que pode reduzir em 60% as emissões dos gases do efeito estufa. O que pode ser para outros locais um problema em função dessa situação da emissão do metano, no Rio Grande do Sul nós temos uma perspectiva de algo positivo em mostrar que, da maneira como nós produzimos, nós podemos reduzir os gases de efeito estufa. E essa redução, há uma perspectiva de que ela possa ser convertida em créditos de carbono para que possa gerar riqueza para os nossos produtores. Baseado nisso, o que tem que ser trazido, então, para o produtor? Nesse momento em que há uma preocupação muito grande e olhares voltados a quais são os problemas, os produtores têm que voltar os seus olhos para as soluções. Por quê? Porque nesse primeiro momento, quem apresentar soluções vai poder vender essas soluções como créditos de carbono, vai poder vender essa redução de emissões de gases de efeito estufa como créditos de carbono. O que precisamos para isso? E acreditamos, e eu acredito fielmente nisso, que depois da COP28 isso seja acelerado, é que o nosso país ele deixe bem claro como que esses créditos de carbono vão ser certificados, que haja uma legislação da certificação desses créditos de carbono para que o produtor possa efetivamente vendê-los e obter recursos do que está fazendo de bom para a redução aí, das mudanças climáticas. Sendo assim, há já uma tramitação no Congresso sobre essa certificação e nós esperamos que ela seja aprovada o mais rápido possível e que os produtores possam, então, buscar
então essa certificação dessas reduções e, com isso, obter recursos financeiros através de suas boas práticas. Muito interessante. Agora, o que eu ia te perguntar, mas não queria atropelar, era o porquê que a casca do arroz causa tanto dano assim. Na verdade, o que acontece? Nós temos duas situações antes e depois. A primeira situação da casca do arroz é que ela, há pouco tempo atrás, e para muitos ainda funciona assim, a casca do arroz ela era apenas resíduo, ela era sobra, não tinha o que fazer. Como ela é basicamente sílica, que é o mesmo que a mesma substância aí da areia, ela é de difícil decomposição. E com isso, ela nos processos químicos, ela demora muito para ser incorporada ao solo e isso então dificulta a destinação dessa casca de arroz. Agora a questão é, como eu disse, antes, agora o que nós temos? Nós temos aí uma nova condição. Nós temos, por exemplo, anunciado há pouco pelo governo do estado como algo extremamente eficiente, extremamente benéfico, principalmente no que nós estamos dizendo para a redução das emissões dos gases de efeito estufa, para minimizar, então, as mudanças climáticas, uma grande usina termoelétrica no extremo sul do estado, não me recordo agora o município, mas talvez Uruguaiana, mas não, mais abaixo aqui. E essa usina, talvez Candiota, depois a gente pode até verificar. E essa grande usina ela vai utilizar casca de arroz para queima, para gerar energia elétrica. Só que nós temos algo muito mais perto que nós podemos usar como exemplo, que é a Santa Lúcia. E a Santa Lúcia já usa isso, a queima da casca de arroz, para a produção de energia elétrica para suas unidades, o que é extremamente benéfico. Eles têm uma redução de custos e, aos poucos, além da redução de custos na energia, a redução de custos para a destinação dessa casca de arroz. Então, eles fizeram de um problema uma solução. E agora, assim que tivermos estabelecida a forma de certificação de créditos de carbono no Brasil, eles vão poder vender créditos de carbono por causa dessa redução dessa emissão. Tudo que for reduzido em relação ao que era feito antes, essa diferença vira crédito de carbono. E esse crédito de carbono ele é uma moeda de troca entre quem está emitindo gases de efeito estufa e quem está reduzindo. Nesse momento em que ainda temos muita gente emitindo, quem está reduzindo vai largar na frente e vai ter benefício. É o caso aqui da Santa Lúcia, que vai poder se beneficiar. Pois é, eu queria chegar a esse ponto aí, que a Santa Lúcia acabou investindo um dinheiro, claro, de bastante alto, mas que com o tempo, né, o passar do tempo, vai ser revertido em muita qualidade de vida também, né, para a população. E que nem eu disse, aqui eu foquei só na questão ali de financeira da empresa, né? Mas justamente esses créditos de carbono, eles são vendidos por quê? Porque é um dinheiro que os setores investem para ter qualidade de vida para todos. E quando a gente está falando aqui em qualidade de vida, a gente tem que pensar o seguinte: essa qualidade de vida não é uma coisa só de eu não vou precisar tanto ar-condicionado, eu não vou passar por tanta chuva. Não, nós temos que pensar o seguinte: com as mudanças climáticas, nós estamos afetando também o nosso meio de produção. Então, quer dizer, quanto mais eventos climáticos extremos, seja por muita chuva ou por muita seca, menor a nossa produção. Com isso, menor a rentabilidade do nosso empresário rural, do nosso produtor, de quem está criando o gado. Então, esses investimentos também são na manutenção do sistema como ele está, na minha condição de produção, na minha condição de criação. Então, essas mudanças climáticas estão afetando todos
sem diferença. Muito importante, muito interessante esse assunto, meu querido. Bom, ficamos então com um encontro marcado para a quinta-feira da semana que vem, né? São agora 7h30. Te agradeci a tua presença e já confirmamos para quinta-feira novamente. Não sei se tu vais abordar o mesmo assunto, mas esse foi um assunto muito interessante que afeta muitos produtores sequência, aqui, até né? porque nós temos agora, no próximo dia 10, a presença da Confederação Nacional da Agricultura e do Ministério da Agricultura num dia lá na COP. Esse dia 10 vai ser marcado justamente pelo Dia do Agro Brasileiro na COP. Então, provavelmente, na próxima quinta-feira, estaremos trazendo a repercussão do que vai acontecer nesse dia 10. Show de bola. Obrigado, Silvano. Até a semana que vem, então. Obrigado, Rato.